Meu nome é Jaime Conrado, estou há mais ou menos aí 14, 15 anos na Caritas brasileira, e lá a gente tem um trabalho voltado para o fortalecimento da economia solidária no Brasil. E esse fortalecimento da economia solidária se dá a partir de diversas discussões junto com os empreendimentos e as organizações da sociedade civil a nível de fóruns estaduais, fóruns regionais, territoriais, brasileiros e por aí vai. Então, o social do banco. Esse aqui é o desafio, né? Para a gente estar colocando aqui algumas questões, para a gente abrir um debate interessante aqui em relação ao tema dessa mesa. Mas antes de entrar especificamente nesse tema, eu só queria trazer alguns pontos ainda históricos, William, que até o governo Collor foi feito todo um processo de extinção, de acabar inclusive com a área do fundo, etc. Mas no FHC a gente retoma, em 96, retoma com a criação da área, com a criação do fundo. E em 2003, essa área ela tem uma nova titulação. E tem um nome aí que motiva, que dá um certo incentivo, que é a área social, uma nova nomenclatura que se coloca, que é a área de inclusão social. E nesse processo, com essa nova terminologia, aí começa um pouco a relação, ou amplia-se a relação com o que você colocou de parceiros estratégicos, né? Essa demanda do banco também ir atrás de parceiros estratégicos na perspectiva de estar presente mais na ponta. Como é que você consegue estar apoiando os empreendimentos, né? Numa limitação que o banco tem de pessoal, de perna para estar lá na ponta. Então começa a fazer toda uma relação com esses parceiros estratégicos que tem essa capilaridade, que aí entra a Caritas brasileira, né, a ASA, entra outras instituições e organizações que vai dar esse suporte ao banco chegar lá na ponta. E que isso foi extremamente positivo, né? Quando a gente fazia o debate no fórum, na plataforma, que a gente pedia isso, né, e aí a gente vê isso acontecer, a gente fica numa satisfação, numa alegria imensa, porque vê a coisa acontecer, né? O diálogo que a gente fez para que essas experiências acontecessem, né? Só que quando a coisa se estabelece, né, as relações, os contratos, começa a operacionalização da coisa, aí começam os desânimos, as insistências, porque quando você começa a operacionalizar propriamente dito, essas ações, a gente se depara com coisas simples que emperra processo. Aí o dinheiro não chega na ponta como era a intenção do banco e a intenção nossa enquanto sociedade civil, né? Coisas simples de você discutir 2, 3 anos, como se constrói as regras mínimas para estabelecer um contrato, 2, 3 anos para isso, né? Como que você fechou o contrato, vai trabalhar isso, você começa a se deparar com mudanças internas na equipe de banco, né, na direção de banco, das diretorias, e aí tudo, quando a pessoa chega novo, começa todo o processo. Aí é 4, 5, 6, 7, 1 ano, para retomar, para tomar pé da coisa. Então, assim, uma coisa que a gente valorizou, que a gente deu maior credibilidade, que avançando dentro do banco no diálogo, por outro lado, a burocracia começa a fazer o emperramento e o social não acontece, né? O dinheiro propriamente dito para aquelas pessoas investirem e de certa forma, gerar renda, mudar de vida, etc., vai acontecendo numa lentidão muito grande. E aí se passa anos e anos e a coisa vai cada vez mais esmorecendo e de certa forma, o processo mesmo de desenvolvimento com inclusão social não vai acontecendo, né? Outra coisa importante é a relação que se deu
pelo menos eu estou colocando aqui o caso específico nosso, né, da discussão da relação bilateral Banco-Caritas, né, no processo mesmo as normativas estabelecidas para que a Caritas prestasse conta, ou qualquer instituição da sociedade civil prestasse conta, é a mesma normativa de uma empresa da Eike Batista, de qualquer outra grande empresa aí. Então, assim, você começa a ficar perdido numa burocracia que não avança, que não te dá a possibilidade de avançar nos processos aí. E isso a gente ficou muito voltado às idas e vindas dos processos, indo e voltando, e a gente não avançava muito. É tanto, só para vocês terem um dado aqui interessante, é tanto que pegando especificamente o nosso convênio com o BNDES, nós estabelecemos um acordo de 5 milhões para ser gasto num período. Em 2011, 12, 13 e 14, a gente gastou 800 mil. Isso, assim, foi duro. Aí inoperância da Caritas, incompetência da Caritas? Não, é porque a legislação não permitia a gente dar um passo mais adiante. Porque um projetinho de 25 mil reais, de 5 mil reais, a exigência era a mesma, tal qual como um projeto de 10 milhões. Aí, o Marcelo falou aqui que realmente tem que ser a questão da impessoalidade, do rigor técnico, já era o mesmo para cima dos projetos de 5 mil. Desculpa, eu não vou aguentar, tem que falar agora. Eu também. É muito maior. Eu tô um pouco incomodada com essa fala. É muito maior. Sim. Mas assim... Sobre os projetos sociais é muito maior que um projeto econômico. Nós temos CCU dentro do BNDES atrás da gente. A gente tem muitos problemas de prestação isso, de contas, uma dificuldade muito grande, a gente fica com risco em cima do nosso CPF e o problema da burocracia. Então, eu que estou colocando que eu vivenciei isso, né? Não, agora é mais cruel. Não, eu sei. É mais cruel do que você está falando. Sim, eu sei. Eu exijo menos do AAA, porque AAA é uma classificação de risco, significa não tem risco o cara não me pagar. Se não tem risco de não me pagar, eu posso ser mais flexível em garantia, eu posso ser mais flexível na concessão do crédito do que não reembolsável. Sim. Ou seja, eu gostaria de... Olha só, Sociedade Civil, meu nome é Tereza Cosentino, me acho em qualquer lugar porque meu sobrenome não é incomum. Me coloco à disposição de vocês de sentar e bater papo sobre o fundo social. Tá? A história do William está muito detalhada, mas com algumas coisas que eu discordo frontalmente. E escolhas. Existem escolhas e existem barreiras legais. Você junta essas duas coisas, dá um caldo burocrático maravilhoso. Então a Beatriz falou, é verdade, eu respondo no meu CPF pessoal. Se eu não te pedir... sabe o que eu já pedi nessa minha vida? O levantamento cadastral da senhora Ruth Cardoso. Tu imagina se eu levanto o cadastro dessa senhora e vem que ela deve ao Visa. O que eu faço? O que você faz? Você liga para a primeira-dama e diz, senhora primeira-dama, isso aqui é um apontamento cadastral que a senhora está devendo ao Visa? Eu não posso fazer a operação? Agora, se eu não fizer o levantamento cadastral da Ruth Cardoso, o CPF que vai responder é o meu. Graças a Deus ela estava limpa, tá? Não devia nem para o Visa. Meu Deus seja louvado. Então, assim, isso tudo, eu estou me colocando de coração à disposição. Tá? Eu sou uma senhora aposentada e desocupada, com uma sorveteria em Cabo Frio. De vocês se apropriarem de mais conhecimento, porque a sociedade civil só pode cobrar, apoiar, ser parceiro, participar da elaboração, seja o verbo que vocês quiserem usar, junto ao BNDES, se vocês se apropriarem de como isso aqui funciona. Você não tem como. A sua demanda fica desconectada, o cara lê a sua demanda e ri e bota numa gaveta, porque ela não faz sentido do modus operandi do banco. Né? Então, por que é mais rigoroso o não reembolsável do que um projeto do metrô? Tem um porquê.
tem um porquê legal e tem um porquê de escolhas. E a escolha no passado, amigos, a diretora Beatriz Azeredo, foi ela que criou o Fundo Social em 1997, levou a diretoria. A diretoria não quis aprovar o Fundo Social. Essa casa tinha e tem enorme resistência à área social do banco. A área social do banco é a área café com leite. É a galera que tecnicamente não é muito bom que trabalha lá. Então, ela propôs um rigor maior para conseguir aprovar. Senão sequer o Fundo Social existiria. Então, o porquê que é tão rigoroso tem um porquê de escolhas, de caminhos, e tem um porquê da legislação. E eu estou à disposição em outro momento, que eu sei que a hora não é essa, né? Eu me coloco inteiramente à disposição de vocês, no local que vocês quiserem, a gente sentar e conversar, vocês poderem se apropriar desse conhecimento. Eu acho que agradeço. Desculpa, gente, mas é que sai, entendeu? Eu quero engolir, mas eu não consigo. Mas assim, eu acho que é legal isso que você traz. Vamos lá, próxima vez. Isso que você traz, Tereza, é legal, bem interessante, porque faz todo esse processo de contribuição nisso tudo, porque é uma construção. Né? A gente está nesse processo há tempo, construindo isso, para justamente tentar entender essa parte burocrática mesmo do banco. Né? A gente está num processo desde a plataforma, do fórum, inclusive uma das coisas que eu estou retomando aqui, inclusive já saiu hoje de manhã, que seria justamente a retomada desse espaço, enquanto espaço de diálogo. Retomar mesmo, no sentido de ter as reuniões periódicas, manter todo um processo de diálogo, de aproximação, e que esse processo, junto com o fórum, ele resultasse em documentos, em pauta, para dentro da direção do banco, para não ficar só no registro, no encaminhamento do fórum. Então, uma das coisas que a gente traz nesse debate é justamente isso, reforçar essa discussão, essa retomada para a discussão do fórum para dentro. Uma outra coisa que a gente traz aqui num processo mais, aí assim, a gente mais intuitivo, não é uma coisa discutida entre as organizações da sociedade civil, que a gente não teve espaço para minimamente fazer um diálogo, mas é a manutenção da área social. Né? Lamento que você está trazendo notícias não muito agradáveis, que está sendo extinta, ou provavelmente o andar do recurso do fundo vai se extinguir, mas assim, a gente pauta isso numa perspectiva de manutenção, ou quer seja do investimento de negócio de impacto, ou do próprio fim social, ou uma outra forma de ter o recurso para essa área social, mas a gente mantém o pé firme que quer que tenha recurso para manter toda essa estrutura de discussão, de desenvolvimento, também voltado para o social. Uma outra coisa que você trouxe, que eu achei extremamente interessante, que é a coisa da desintegração das políticas. Então, assim, se a gente for pegar mesmo a miúdo, isso acontece não só dentro do BNDES, mas se você for pegar dentro dos governos, as secretarias, gente, é um absurdo. A Secretaria de Meio Ambiente fazendo uma coisa que a da Agricultura desconhece e por aí vai, a da Assistência Social. Então, assim, se a gente puder trabalhar dentro desse espaço, voltar ao que a gente está propondo no fórum, também pautar isso, como é que essas políticas socioambiental, ela consegue ter uma certa integração aqui dentro, para a gente também ter um resultado mais positivo, seria uma coisa extremamente interessante, que é uma coisa que você está trazendo aí enquanto forma de melhorar um pouco essa atuação. De certa forma, assim, tem uma outra coisa que, enquanto estratégia, processo de continuidade da caminhada, a colega de manhã falou desse planejamento estratégico para 2035, né? Que foi debatido aqui, foi levantado e algumas questões foram levantadas. Agora, assim, eu estou trazendo mais na perspectiva de como, dentro desse planejamento, que pode já estar fechado, não sei, a gente não tem informação nenhuma, mas se pudesse também ter um espaço para ouvir a sociedade.
Como é que está tudo bem, está planejado, vai se planejar as ações, mas basicamente, gente, para se fazer um planejamento tem que ouvir. E não é só os funcionários internos ou alguns setores do governo, tem que ouvir a sociedade. Se está fazendo um planejamento para até 2035, como é que a sociedade não é ouvida? Né? Qual o gatilho que foi utilizado, ou sei lá, o equipamento que foi utilizado que permitiu ouvir a sociedade? Não teve. Vai ser de novo um planejamento extremamente técnico? Pode ser, tem que ser um planejamento técnico, mas a gente precisa ter minimamente o ouvir da sociedade para fazer um planejamento um pouco mais baseado no pé no chão, baseado com a realidade local. É um pouco a partir do que você trouxe, William, que a gente tem como vivência em alguns momentos, né? Essa história do social do banco, é um pouco isso, né? E a gente agradece tanto a associação como o IBASE, né? Nesse processo todo de construção dessa política, de retomada do diálogo, né? E a gente está à disposição para o debate e para outros momentos também de diálogo nessa linha, nesse fortalecimento dessa política.